Então, meus queridos, minhas queridas alunas, o assunto da nossa aula hoje é conhecer um pouquinho sobre os compostos bioquímicos. Bioquímicos. Já dá para perceber que é a junção da biologia com a química. Nós vamos ver as principais classes de substâncias que estão presentes, por exemplo, no nosso organismo. A ideia aqui é você compreender as classes de substâncias que estão no nosso organismo, mas que também estão fora do nosso organismo, porque esses caras têm por finalidade nos prover de necessidades fisiológicas, bioquímicas. Como assim, professor? Preste atenção. Para que a gente permaneça vivo, né? Vamos colocar indivíduo, é interessante que a gente consiga uma fonte de alimento, que a gente consiga uma fonte variada, né, diversificada de alimentos, para que nós tenhamos a obtenção de energia. E esta energia, ela vem normalmente através de 3 classes de compostos bioquímicos, que são estruturas orgânicas. Mas nós também temos outros, vamos dizer assim, ingredientes ou outros componentes que são chamados de inorgânicos e que são importantes para a nossa homeostase, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a contração muscular é algo extremamente importante para o nosso corpo, não é isso? E ali a gente precisa ter certos íons. Além de ter algumas estruturas proteicas, nós precisamos de certos íons. A água, que é basicamente 70% do nosso organismo, ela é de grande importância também. E ela não é um composto orgânico. E temos as vitaminas. Nós vamos ver as principais vitaminas, os nomes, e alguma outra informação, e a classificação quanto à solubilidade. Essa classificação é muito interessante, e aí é o seguinte, tem o pulo do gato. Quem não conhece? Miau! Pulo do gato. Miau! É o bizu. Você vai falar assim, cadê o pulo do gato, professor? Pronto, eu já dei. Cadê? Depois você vai entender quando chegar lá. O que você deve saber é, de uma maneira geral, qual é a constituição das substâncias que nos cercam, principalmente aquelas que nós empregamos como alimento. Quando você come, por exemplo, um lanche, você tem o pão, o queijo, por exemplo, vamos colocar um mínimo, um x-salada. Você tem a verdura, o tomate e o hambúrguer. É um alimento que eu particularmente, eu não acho que é um alimento saudável. Mas ele é um alimento que ele contém as classes bioquímicas que nós precisamos. Por que isso, professor? Pense assim, o nosso corpo precisa produzir certas substâncias no seu interior. Veja, quando você rala o braço, ou um fio de cabelo cai, ou você tem alguma lesão, esse material vai ser reposto. Essas células serão repostas. Só que para serem repostas, o organismo precisa de certos componentes. Professor, a carne que eu ingiro, carne de vaca, por exemplo, ela se classifica em qual desses grupos? E como que ela é usada pelo nosso organismo? Isso seria um assunto a ser estudado mais aprofundado na parte de digestão, na parte de bioquímica em si, com os processos de degradação dos biocombustíveis. Mas eu vou ser bem célere aqui para vocês. Pensam que o nosso corpo precisa produzir proteínas. E quem é que participa da composição das proteínas? Os aminoácidos. Se você ainda não sabe o que é aminoácido, eu vou explicar bonitinho o que é isso para vocês. Quando eu estou ingerindo um pedaço de carne, um bife, pensa agora, hein? Assistindo a aula e aquela picanha mal passada com aquela gordurinha, aquele temperinho, né, no jeito. Ali você tem, na carne, não na gordura, aminoácidos
só que eles estão presos, entre aspas, combinados, formando uma sequência que a gente chama de proteína. O nosso corpo, ele não necessita exatamente da proteína do jeito que está presente na carne bovina. Mas o nosso corpo precisa montar as suas próprias proteínas. E como é que se chega à obtenção de uma proteína? Encadeando, ligando, formando uma sequência de aminoácidos. Daí, o nosso corpo precisa quebrar essa proteína animal, lá do boi, como se você quiser associar. Pense um pedreiro que ele precisa fazer uma parede, um muro. Só que o dono da casa fala assim, ó, eu não vou comprar tijolo. Lá já tem uma casa velha, desmonta aquela casa velha e use os tijolos. A ideia é parecida. É muito simplória a ideia que eu dei aqui, mas é parecida. O que nós vamos fazer? O nosso organismo faz. Ele quebra a estrutura proteica da carne bovina, obtém os aminoácidos e aí vai sintetizar as proteínas que o nosso corpo precise naquele dado momento. Terminando nossa analogia, o pedreiro quebra as paredes de uma casa que existia no terreno, que era de uma certa estrutura, de uma certa disposição das paredes, e faz algo totalmente diferente, usando os tijolos. E não a parede inteira, mas aquilo que constitui a parede inteira, os tijolos. Por isso é interessante que você saiba que naquele hambúrguer que você comeu, tem a carne, que tem a proteína, mas tem o pão. O pão, ele é feito com a farinha, e a farinha é de trigo, e o trigo é um vegetal. E os vegetais costumam ter como fonte calórica, como reserva calórica, os carboidratos. Os carboidratos. O bifezinho lá que eu disse a vocês da picanha também tem a gordura, que são compostos gordurosos. Esses compostos, eles são apenas maléficos para o organismo? E a resposta é não, não são apenas maléficos. Nós precisamos ter compostos com aquela estrutura, né, dos lipídios ou gorduras para que muitos processos bioquímicos e metabólicos funcionem no nosso organismo. Eles são importantes. O problema é o excesso. Tá certo? O excesso. O excesso de qualquer um desses componentes pode gerar um desequilíbrio no sistema bioquímico do nosso organismo e acabando por trazer doenças. Pessoas que não comem fibra, aquele vegetalzinho que eu falei que vem lá, né, alfacezinha do x-salada, passam a ter outros tipos de problemas. Ah, mas o cara vai morrer porque não come alface? Morrer não. Mas ele começa a ter alguns problemas se essa falta de vitamina for muito intensa. Porque não existe vitamina apenas na alface. Não existe fibra apenas na alface. Existe em outros vegetais. Principalmente, né, em folhas, que seria um hábito muito interessante que as pessoas deveriam ter para se alimentar. Diversidade. Essa seria a palavra. Portanto, meus jovens, essa é a ideia da nossa aula. Como eu tenho o hábito já de dar um panorama geral, ou às vezes trazer mais informações antes mesmo de mostrar o slide, agora a gente vai para os slides, vamos dar uma olhadinha no que temos de anotação. Opa, só um minutinho aqui. Isso, o slide. Pronto. Vamos só aumentar aqui a criança. Eu fiz uma transmissão. Pro, como chama lá? Instagram. E acabei deixando com um formato diferente. No Instagram tem um tamanho diferente a tela, né? Mas já resolvi. Nós vamos prosseguir agora. Beleza? Então, prosseguindo. O que é a bioquímica celular? A gente estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Nós temos basicamente, química, né? 96 elementos químicos chamados de naturais. E 26 elementos, basicamente, que são encontrados nos seres vivos. Ou seja, de quase uma centena, 2 dezenas e pouquinho é que existem dentro do nosso organismo. Existem aqueles elementos que eles vão estar presentes
na estrutura da maioria desses grupinhos que nós vamos estudar. Quais são os elementos mais abundantes, portanto, no nosso organismo? Já está aqui embaixo, ó. CHOMPS. Você até pode escrever assim, ó. CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Quando a gente tem isso na química orgânica, CHOM, a gente chama só esses 4 elementos de elementos organógenos, porque eles vão gerar a maioria dos compostos carbônicos, né, dos compostos orgânicos. Mas nós temos também no organismo fósforo e enxofre. Fósforo, professor? Tem fósforo no corpo? Tem. O elemento fósforo ele participa, por exemplo, da estrutura do grupo fosfato. E esse grupo fosfato está presente na estrutura do DNA, em uma das suas subunidades. Nós temos o fósforo presente na estrutura dos ossos. E o enxofre, professor? Já pôs fogo num pedacinho de cabelo? Aquele cheiro fedido quando você queima o pelinho, quando você queima o cabelo? Não vai colocar fogo no seu cabelo, hein, chupeta? Aquele ali é o enxofre, aquele cheiro característico. Portanto, não é aquele pozinho amarelo, não é o fósforo que você acha que está lá na ponta do palito, né, do palito de fósforo. O palito não é de fósforo, ele é de madeira, só a pontinha que tem fósforo. E aí, nós temos como os elementos principais da matéria viva, os mais abundantes, não é palavrão, tá? A palavra é grande, mas não tem nada a ver com isso, né? Abunda. Abunda, aquele que tem em grande quantidade. Vamos voltar aqui para conhecer. Oxigênio. 65% do elemento, dos elementos, né, da presença é do elemento oxigênio. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Percebam que nós temos pouquinho de enxofre, pouco de fósforo. Aqui nós temos nitrogênio principalmente nas proteínas e o grosso mesmo vem dos, digamos, 3 elementos mais comuns nos compostos orgânicos. Carbono e hidrogênio a gente já sabe. E o oxigênio também presente em grande parte. Principalmente em gorduras, aqui no nosso caso, né? Não que só nas gorduras que nós temos oxigênio. Mas na estrutura química, principalmente nas gorduras e em alguns grupamentos presentes nas proteínas. Beleza? Então, prosseguindo, eu vou trazer para vocês componentes de um corpo, vamos colocar de um indivíduo normal. Água, de 75% a 85%. Primeiro grupo que você precisa saber, primeiro componente, 75% a 85% do nosso corpo é água. Aliás, esse teor ele varia um pouco porque quanto mais jovem, maior o teor de água, quanto mais velho, menor o teor de água. Então o velhinho está todo enrugadinho, né? Parecendo um maracujazinho, parece. Está perdendo água. Conforme a gente vai passando por certas faixas etárias, a composição de água vai modificando. Assim como, por exemplo, frutas, né? Nós temos frutas que têm basicamente 95% de água. Você tem o chuchu, que tem vitamina A, B e C, né? Água, bagaço e pouquinho de casca. Não é assim? A, B, C. Água, bagaço e casca. Melancia também é igual, ou muito semelhante. Daí nós temos as proteínas. Então, o grupo que vem logo após as proteínas. Temos gordura, lipídios ou gordura. E aqui, glicídios. Esses aqui são os tais carboidratos, que nós vamos chamar aqui de açúcar, certo? Açúcares. Pessoal, quando eu falo açúcares, é uma nomenclatura que é dada na química e na biologia também, para os tais carboidratos, hidratos de carbono. Não quer dizer que é açúcar, aquele pozinho branco ou açúcar mascavo. Açúcar representa uma estrutura. Aquele pozinho branco é um tipo de açúcar, tá? Ele é um tipo de açúcar. Mas a gente fala assim, pega o sal de cozinha. Peraí, mas sal de cozinha não existe apenas um sal. Existem centenas, milhares de sais. Aquele sal especificamente na cozinha é o cloreto de sódio. O açúcar, especificamente que a gente usa na alimentação, em fruta, em doces,
em doces, né, para fazer doces, sacarose. Algumas frutas são doces, não são doces? Frutas, doces, frutoses. Terminação ose é a terminação, já vai colocando na sua cabeça, é o sufixo para indicar que é um carboidrato. Maltose, galactose, já perceberam? Sacarose, glicose, frutose, maltose e os oses da vida. Ozzy Osbourne, não. Ose com Z não vale, que é OZ, O-E-S, é o sufixo. Prosseguindo. Então, de uma maneira geral, é o que nós temos na composição. Ácidos nucleicos. O que seriam os ácidos nucleicos? Para quem já viu, DNA e RNA. Normalmente, essa é a composição, né, da matéria viva. Até aqui, eu acredito que não deva ser nenhum problema para vocês. O que nós vamos fazer agora é começar a estudar as substâncias inorgânicas. A água é uma delas. A água é uma substância extremamente especial. Extremamente especial. E ela merece um capítulo à parte. A água é uma substância que apresenta particularidades, apresenta propriedades muito próprias. Daí, a gente pode selecionar um momento só para estudar a água. Dependendo do curso, a gente tem uma aula só para discutir as propriedades da água. Ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, o que acontece quando ela congela, que ela expande o volume, por que isso acontece, qual a importância das pontes de hidrogênio, calor específico, forte tensão superficial. Então a água, meus amigos, é a criatura que precisa de muito tempo para a gente estudar. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas relevantes. Nós obtemos água para o nosso corpo de que maneira? Ou bebendo, ou através da ingestão de alimentos. Chuchu, laranja, melancia, abacate, outras frutas, eles apresentam altos teores de água. Quando a gente alimenta, né, a gente se alimenta dessas frutas, dessas verduras, de legumes, também é uma grande fonte de água. Nós não podemos deixar o corpo ficar com falta de água, que é a famosa desidratação. Uma dicasinha aqui do velho. Se por acaso você percebe que a sua urina, você vai poucas vezes ao banheiro, bebe pouca água e a sua urina está saindo um tom amarelo mais escuro, cara, você pode ter problema renal fácil. Porque a água é muito importante para dissolver substâncias que vão ser produzidas no metabolismo ou mesmo que nós ingerimos. A água é o condutor, é como se fosse um riozinho que vai entrar no nosso corpo, aquela água do riozinho vai fluindo e vai sair em diversas formas. Transpiração, lágrima, suor, mas principalmente urina. Se você não bebe água o suficiente, o seu corpo ele tem essa inteligência de pensar assim, não está entrando água, eu vou represar água. Portanto, ele dificulta ao máximo a perda de água. Lá na filtração glomerular, na parte de excreção, dos rins, ele vai fazer o máximo possível de reabsorver a água que seria mandada embora. Aí a urina sai bem escura, porque ela está muito concentrada. As fezes ficam duras. E aí você já sabe o que acontece, né? Vai formar aquele tijolo lá dentro, que aí quando você vai ao banheiro, né? Parece um caibro de inchada. E haja lágrima. E haja força nesse pescoço para empurrar a criança para baixo. Se você não fizer isso, você sabe que você pode passar mal. Tem gente que tem que fazer depois até lavagem estomacal, né? Lavagem retal. Depois também usar, por exemplo, os supositórios de glicerina, que é para amolecer o bolo fecal. Mas deixa eu te falar essas merda para lá. Merda mesmo, o assunto era isso, produção de merda. Composto mais abundante nos seres vivos, e esse papo aqui, ó, solvente universal. Eu discordo desse termo universal, porque se algo é universal, serve para o universo.
serviria para dissolver todas as substâncias. E a água não dissolve todas as substâncias. Mas é a substância que dissolve a maior quantidade das outras substâncias. Mas ela não pode ser chamada de universal. Ela não dissolve, por exemplo, areia. Ela não dissolve, por exemplo, óleo. Ela não dissolve os componentes do petróleo. Então, não é universal. Mas é o solvente que dissolve a maior quantidade de compostos que nós conhecemos. Cuidado com essa frase. Eu não gosto dessas afirmativas que são muito populares, né? Muito exageradas. Belezinha? Função da água. Eu acabei de falar que a água tem entre outros papéis, deixar as nossas células hidratadas, manter a concentração de eletrólitos, e isso vai interferir na pressão arterial. E quando está muito calor, lembra do gordinho aqui, ó? Forma aquela pizza aqui embaixo. Por quê? Transpira. A água, ela auxilia na regulação da temperatura corporal. Daí, meus jovens, já mencionei que ela tem elevado calor específico. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição de variações bruscas de temperatura. Imagina no nosso corpo, nossa temperatura corporal passar de 10 graus quando está muito frio, ou a 50 graus quando está muito calor, ou você está preso em um lugar quente. A água, pelo calor específico elevado, significa que precisa de uma variação muito grande de energia para que ela varie a temperatura. Prosseguindo, isso é importante, manter a temperatura celular constante, beleza? O que é o suor? É um líquido onde nós temos água e sais minerais. E eles são, né, esse líquido é liberado por onde? Pelas glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas, sudorese, em mamíferos, que vai ser responsável pela diminuição da temperatura corporal. Portanto, no suor, a gente vai ter água líquida se transformando em água em vapor. Para isso, é uma reação endotérmica, e o suor vai roubar energia da pele, assim resfriando o organismo. De uma maneira muito simplificada, é isso que eu gostaria que vocês tivessem ideia. Mas a água é o nosso riozinho, e o riozinho leva, quando ele está fluindo, substâncias que estão dissolvidas nele, não é assim? Portanto, agora você já sabe, a água também vai ter uma função de transporte. Dê uma olhadinha. Ela tem uma função de transporte de alimentos, de gases respiratórios, de excreções. E nós temos, por exemplo, nas plantas, a condução de seiva. Nos olhos, aquela produçãozinha desse líquido, né? Não é do choro, não. A gente tem uma umidade relativa, né? Residual, para que os olhos não se ressequem. Algumas pessoas têm dificuldade e aí tem que colocar a tal da lágrima artificial. Portanto, é uma proteção, é uma lubrificação. Nas articulações, também. Quem tem a cápsula inflamada, que nem eu tenho condromalácia, é o cão chupando manga. Dói demais. Você precisa ter a água molhando essas engrenagens ósseas, né? Digamos assim. Você não vai lá no posto mandar o cara colocar óleo na sua articulação. Nós temos o líquido sinovial, que é um líquido que serve justamente para lubrificar. E esse líquido, grande parte dele é água. Falei da perda ou não, da retenção ou não de eletrólitos. Portanto, a água tem um papel muito importante no equilíbrio osmótico. Quando a gente fala de equilíbrio osmótico, muita gente lembra da biologia logo de cara, né? Sobre a manutenção da homeostase e equilíbrio das células. Mas daquela célula que murcha, que fica túrgida, ou da célula que fica flácida, né? E aquela célula que passa a ter plasmólise. Guardem sempre lise. Lise quer dizer quebra. Portanto, nós temos aqui, ó, célula túrgida, que é normal. Essa tem uma composição hipotônica. Falando em hipotônica, vocês têm aquela situaçãozinha do isotônicos. Isotônicos têm a mesma concentração, manter a isotonicidade.
buscar ter a mesma concentração de eletrólitos entre os tecidos, fora da célula e dentro da célula. Portanto, o que você pode ter é, por exemplo, numa planta, excesso de água, ausência de água. O certo é a gente ter a quantidade ideal. Quando a gente tem a quantidade ideal, o organismo vivo, ele tende a perder água através de mecanismos. As células vegetais, têm a sua glutação, tem a abertura de estômatos, para tentar manter o teor de água ideal. Nós temos transpiração, no caso de calor, e se a gente não usar toda essa água, sai pela urina. A gente vai fazer a eliminação através da urina. Meus jovens, eu já mencionei isso aqui para vocês, ó. Quanto maior a idade, menor a quantidade do organismo. Ó o feto. O feto é quase água, parece um chuchuzinho vivo, né? Parece uma água viva. Adulto por volta de 70 e os 60 para os idosos. O homem, 70% de água, água viva, 98% de água, semente de planta, vou falar brincando assim, semente de planta. Então, dê uma olhadinha. Encéfalo, 90%, músculo, 80%, e dentina, que está nos dentes, é claro, 12%. Portanto, olha, quanto menor o teor de água, a gente vai tendo vai configurando uma certa dureza, e não é só por causa da água, tá bom? Não é só por causa de ter água, mas a dentina tem a sua composição química que traz a ela essas propriedades. Vamos ver aqui os sais minerais. Sais minerais, o que eles são? Componentes reguladores do metabolismo celular. Obtenção, água mineral. Pessoal, não pode beber água pura. Água pura da montanha. Isso é um erro de propaganda. Se alguém tentar te vender água pura da montanha, compra não, você pode morrer. Se só beber aquela água, você morre por falta de sais minerais. A gente usa um termo, depleção. Diminui muito a concentração, a taxa. A água não pode ser pura para beber. Ela tem que ser potável. Tem que ter os minerais dissolvidos nela. Nós temos nos alimentos, nos frutos, verduras, cereais, leite, etc. Aqui eu trouxe para vocês alguns ditos minerais. Mas quando vocês entenderem na química, e talvez você não goste de química, mas eu espero que agora você compreenda, quando eu tenho cátion, cálcio, eu não estou dizendo que eu tenho um metal cálcio. Quando eu tenho íons cloreto, eu não estou dizendo que eu tenho gás cloro. Por isso, é muito importante você saber que muitos desses minerais, eles não têm os metais dissolvidos. Eles têm cátions metálicos ou ânions. Cátions metálicos. Cátions, carguinha positiva. Ânion, carguinha negativa. Eu trouxe alguns eu já até mencionei para vocês. O cloreto, por exemplo, ele é importante para a gente ter a produção de ácido clorídrico que vai atuar no sistema digestório. Fazer a digestão de alimentos onde? No estrâmigo, lá no estômago, no estrâmigo, no estâmbigo. Nós temos o cálcio, que eu disse que é fundamental, muito importante na composição dos ossos, mas também do teor de cálcio presente no sangue. Nós temos potássio, sódio, magnésio, zinco. A gente pode chamar esses caras de micronutrientes ou oligonutrientes, porque a gente precisa de uma quantidade muito pequena deles. Vamos conhecê-los rapidamente? Onde eles estão presentes? Né? Quem, na verdade, quem que é o elemento? Eu até diria assim, na química seria melhor dizer assim, quem que é a espécie? O cálcio é presente na composição dos ossos e dos dentes, coagulação sanguínea, funcionamento dos nervos e músculos. Lembra? Contração e relaxamento da musculatura. Fonte, vegetais, leites e derivados. Cloro, composição do ácido clorídrico, vai atuar na digestão. Fonte, sal de cozinha. Cobalto, na produção de hemácias, cara. Olha aí, na produção de células do sangue. Cobalto. Aqui está errado, viu? Esse O é menor. É minúsculo. Deixa eu riscar isso aqui que está errado.
como químico, eu sou farmacêutico na verdade, mas como professor de chemistry, e aqui desconfigurou mesmo, porque é SO4, e ó, já está errado aqui também, chupeta. Essa tabela você pega, quem faz isso aí, uma tabela dessa, aí você vai lá na internet e pega, não presta muita atenção, aí é um jumento que fez, e um burro vai lá e copia e não percebe. Aí na hora que está dando aula fala, ixi, tem coisa errada aqui, vamos corrigir. Mas é assim, né? Ganha um tempo lá, não quer fazer tudo bonitinho, né, professor? Preguiça, você já achou pronta? Achei pronta. Vamos corrigir as cagadas que tiverem aí. Então, elementos. Ferro, componente da hemoglobina. Ó, hemácia e hemoglobina. Né? Hemácia nós vimos aqui o cobaltim. Né? Volta. Aqui. Então, nós temos aqui, ó, cobalto, hemácia, células sanguíneas. E nós temos o ferro na hemoglobina, que é uma proteína extremamente importante na respiração celular. Por quê? Porque ela vai fazer as trocas gasosas. Trocas gasosas. Flúor, componente dos ossos e dos dentes. Fósforo, aqui sim, H3PO4. Esse é o ácido fosfórico que, por ionização, produz o íon fosfato. Então, fosfato, composição dos ossos, dos dentes, e a gente pode colocar assim, ó, DNA e também do RNA. O iodo na tireoide. E olha, quem tem problema de tireoide passa a ter problema de metabolismo. O magnésio, ele está presente na clorofila, que é importante para o processo de fotossíntese para as plantas. Que mais? O potássio. Ele é importante na condução dos impulsos nervosos e equilíbrio osmótico, manter a osmose. Sódio, impulsos nervosos e equilíbrio osmótico. Então nós temos a bomba, já devem ter ouvido falar da bomba de sódio-potássio. A bomba joga um cara para dentro, outro para fora. Só que isso é um processo de transporte ativo, que gasta energia e não é assunto dessa aula agora. Nós temos o zinco, componente das enzimas e importante no metabolismo. Aqui o zinco, ó, o zinco é 2+. Belezinha? Observem as fontes. O cara fala, teacher, eu não como carne, eu sou vegê, sou vegano, eu não como carne, eu não como... Fique esperto. Você tem que ter uma fonte para suprir o seu organismo com esses componentes. Então, ó, ovos, legumes e cereais, né? Carne, legumes, ovos, já repetiu, vegetais, frutas, carnes, laticínios. Olha aqui, carnes, ovos. Professor, que você não está falando do fruto do mar. Pô, na situação aí que o cara fala assim, fruto do mar, o que é, professor? São os peixes do mar, como por exemplo salmão, camarão. Aí eu vou falar para você comprar essas coisas. De repente você não tem nem bala para comprar né? A crise está tão feia para alguns aí que nem aquela graninha para comprar o necessário o cara tem. Vou falar para ele comprar frutos do mar. Lula, marisco, né? Isso aí. Vamos falar das vitaminas rapidamente. Então, dê uma olhadinha. Vitaminas. O que elas são? Substâncias químicas que atuam como reguladoras do metabolismo. Então, elas regulam o metabolismo. A maioria das vitaminas atuam como cofatores e enzimas. Portanto, se a gente não tiver uma dieta adequada, se ela for pobre em vitaminas, nós vamos ter o comprometimento de enzimas e podemos ter problemas relacionados com a avitaminose. O que é isso? É a falta de vitamina. As vitaminas, grande importância, não são produzidas pelo organismo e a gente precisa obtê-las a partir da dieta. Tranquilo? Daí, meus jovens, nós vamos prosseguir, mas isso eu vou fazer no próximo bloco.